A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça, a alegria e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Hoje nós vamos meditar sobre dois versículos, ou melhor, sobre um versículo mais propriamente, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós meditaremos no versículo 2, mas leremos o versículo 1, que é para contextualizar o que está escrito no 2. Eu quero fazer uma oração antes com você. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos conceda a graça de aprendermos na Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e unção. Que o Senhor fale conosco, Senhor, comigo e com meus irmãos aí do outro lado, e que todos nós possamos ter um crescimento no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, se você já pegou sua Bíblia, Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois então, nós já temos visto pregadores, ouvido pregadores, que pregam muito esse texto, principalmente o versículo 1, mas eu quero meditar com vocês o versículo 2, porque ele tem algumas palavrinhas muito importantes, muito interessantes. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira palavrinha é a palavrinha conformar, ou não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Então nós temos aí a palavra conformar. Conformar significa assumir a forma de, conformar-se, adequar-se. Biblicamente, teologicamente, significa mudar a mente e o caráter de alguém ao padrão de outra. Ou seja, mudar os seus pensamentos, mudar os seus princípios, os seus valores, seu modo de vida, para se adequar ao padrão de outra pessoa. E tem muito a ver com Mateus 3,8. Mateus 3,8, João Batista está pregando lá no Rio Jordão, falando sobre a vinda daquele que o povo esperava, e vendo que os fariseus e saduceus, publicanos, estavam ali, perguntaram para eles o que eles tinham de fazer para alcançar a vida eterna. E a resposta de João Batista foi: raça de víboras, como vocês acham que vão fugir da ira de Deus simplesmente se batizando aqui ou cumprindo a lei como vocês fazem? E João Batista diz para eles: produzi, pois, frutos de arrependimento. Essa palavra, frutos de arrependimento, está incluída nessa conformar, porque também arrependimento é mudança de mente, é pensar diferente, é mudar o seu jeito de pensar.
E quando a Bíblia diz para produzir frutos dignos de arrependimento, ela está dizendo: se conforme, muda sua mente, muda o seu caráter, muda o seu modo de vida. A outra palavra é século, ou mundo, né? Não vos conformeis com este século, ou com este mundo. O século ou o mundo, irmãos, não são as pessoas, sabe? Não são as coisas que você faz para viver, o seu trabalho, o estudo, ou coisas parecidas. Isso é um sistema que nós chamamos de sistema mundano. É um sistema do mundo, é um sistema de coisas, sabe, que moldam o nosso estilo de vida. É um sistema de filosofias, de doutrinas, é um sistema de valores, é um sistema que nós vivemos nele. Mas que a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar a ele. O cristão, esses valores, né, são opostos a Deus. É um sistema de ideias e de valores opostos a Deus. Então, o cristão não deve ter a sua mente e o seu caráter moldado conforme as ideias e os valores do mundo. Por exemplo, no mundo diz que tudo é possível, tudo você pode fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus diz que nem todas as coisas te convém fazer. No mundo, a filosofia do mundo é de ajuntar coisas, é trabalhar muito, conseguir dinheiro, conhecer uma posição social, conseguir patrimônio, para que você possa usufruir da vida. Mas Jesus ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele disse: dai e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então são valores contrários aos valores do mundo, né? Uma ilustração que nós temos é a forma e o bolo. A cozinheira faz a massa do bolo, coloca dentro de uma forma, leva ao forno durante algum tempo e depois ela tira, deixa esfriar e desenforma esse bolo. Ela tira esse bolo da forma. E o que aconteceu? O bolo tem exatamente a forma daquela forma. É isso que a palavra de Deus nos exorta, a não entrar nessa forma do mundo, para não termos a forma do mundo. Bem complicadinho, né? Tem palavras parecidas, mas é isso. E aí me vem uma pergunta. Em sua vida, o que ainda está de acordo com a forma do mundo? É para você pensar. A outra palavra, meu irmão, minha irmã, que tem nesse versículo 2 de Romanos 12, é transformação. Transformar. O versículo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformar significa ser mudado, ser transformado. É a mesma palavra que usada aqui, também é usada em Mateus 17, na transfiguração de Jesus no monte. Ali diz que Jesus foi transfigurado na frente dos seus discípulos e as suas vestes brilhavam mais do que o sol.
É a mesma palavrinha usar que o apóstolo Paulo usou aqui, mas transformai-vos. Seja mudado. Deixa a vida lá de trás. Você agora tem uma outra vida. Você agora é filho de Deus. Você deixou aquela vida de escravo do mundo. Em Colossenses está escrito que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. Esse sistema deste mundo é um sistema imperial, é o sistema do império das trevas. Mas Deus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então, nós precisamos ser transformados, ser mudados, precisamos ser transfigurados. Você agora é filho de Deus, já pensou nisso? Você é nova criatura. Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte dos santos de Deus. Agora o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você por intermédio do Espírito Santo. A ideia que nós temos dessa palavra transformar, a palavra usada aqui no texto original, em grego, é metamorfoseia. Metamorfoseia, ou seja, é uma metamorfose que nós passamos quando abrimos o nosso coração para Jesus Cristo. Nós éramos uma coisa, agora somos uma nova criatura, somos outra, diferente, nós pensamos diferente, nós damos razão para Deus, nós buscamos ser iguais a Jesus Cristo. E aí nós temos então essa ilustração, né, que faz a metamorfose, dentre outros, a borboleta, que mais nós conhecemos. A metamorfose e a borboleta. É isso que o apóstolo Paulo diz, que nós saiamos do estado de lagarta para o estado de borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, era uma lagarta, que queimava, né, sapecava quem encostasse nela, que só sabia comer. Mas num determinado momento ela faz um casulo sobre si mesma. E depois de algum tempo, dali vai sair uma borboleta maravilhosa, livre. Uma borboleta que é um ser livre, que sai e voa. É isso que Deus tem para você, que você seja livre, que você saiba voar, voar nas asas do Espírito Santo. Voar nas asas do Espírito Santo. Quando criança, eu criei muita lagarta, até o ponto de crisálida. Então, eu ficava observando aquele processo. Não dá para entender como que ela faz uma crisálida, que é um receptáculo que parece até de madeira, envernizada. E eu achava aquilo incrível. Mas mais maravilhoso é quando a borboleta sai dali. Só que para sair, há dor. Sair dessa crisálida, a borboleta sente dores. Ela se esforça, ela se esgueira, ela leva até o perigo de quebrar as suas asas, que vem todas dobradinhas, mas ela tem o perigo de roçar e quebrar suas asas, ela nunca mais vai poder voar. E depois que ela consegue sair, ela fica ao sol durante um tempo. Nós somos assim. Quando nós saímos do mundo, é como se saíssemos de dentro daquela crisálida que nos aprisionava. E durante um tempo nós ficamos sob o sol da justiça, Jesus Cristo, até podermos alçar voo e voar. Voar com Deus.
E aí nós temos alguns versículos na palavra de Deus dizendo coisas que se encaixam nisso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, abriu seu coração para Jesus, se você ama Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Aquela antiga já se passou, as coisas antigas passaram, aquela criatura antiga morreu e todas as coisas se fizeram novas. Nessa palavra, nós também temos uma palavra para antigas, no texto original, ela quer dizer que as coisas passaram, parercomai, passaram, não de um lugar para outro, mas de uma situação para outra. Você estava perdido, agora você tem a luz de Jesus, você está salvo, você é propriedade exclusiva de Deus. E voltou à origem, as coisas antigas têm a ver com origem. Sabe? Primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, em arquê, no princípio. É lá que você voltou, agora é em estado. Você se voltou a ser filho de Deus, como Adão e Eva eram. E as coisas agora são novas, se fizeram novas. Em Gálatas 6,15 está escrito: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nem uma coisa nem outra, nem ser religioso ou não, nada disso pode te levar para o céu, mas o ser nova criatura em Cristo Jesus. Em Lucas 5,38, Jesus diz que o vinho novo deve ser colocado em odres novos e ambos se conservam. Não dá para colocar o Evangelho de Jesus Cristo num coração empedernido, num coração que não aceita a transformação que Jesus faz, um coração empedernido, duro. O Evangelho é o novo de Deus. O novo que Deus tem para você é o Evangelho de Jesus Cristo, sabe? É o seu Filho, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Esta é a coisa nova que Deus tem. Mas isso tem que ser colocado numa vida transformada. Ou melhor, isso transforma a vida daquele que abre o seu coração. Transforma a vida dessa pessoa radicalmente. As coisas antigas ficam para trás, agora você é uma outra pessoa, uma pessoa que ama Jesus Cristo, uma pessoa que vive para Jesus, uma pessoa que se alegra nele, em conhecer, em ter intimidade com o Senhor. Mas aí vem uma pergunta: como essa transformação pode acontecer? E a Bíblia responde: através da renovação da mente. É a outra palavrinha que tem aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Renovação, irmão, significa restauração. Uma completa mudança para melhor. É esse o sentido da palavra usada aqui. E ela vem quando a pessoa deixa de se conformar com esse mundo, quando a pessoa se revolta contra a injustiça desse mundo
e é transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, aí sim vem a renovação da sua mente. A mente fala de pensamento. A mente diz respeito a pensamento. Então, renovação da mente. Renovação da mente significa troca de pensamentos. É dar a razão a Deus. É deixar os pensamentos, os seus princípios antigos, seus valores antigos. Antigamente, o fim justificavam os meios. Não é assim que funciona o mundo? As pessoas pisam na outra para conseguir ter sucesso na vida. As pessoas passam as outras para trás para conseguir riquezas. Tudo isso fica para trás com a renovação da mente. E agora você tem em si mesmo o pensamento de Deus. Você procura pensar como Jesus, dá e dá-se-vos-á, tenha misericórdia, ore pelos seus inimigos, abençoe o seu inimigo, não o amaldiçoe. São os mandamentos de Jesus que passam a imperar na sua vida. Os pensamentos de acordo com o mundo devem ser trocados por outros de acordo com a mente de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 10, de 1 a 5. Levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, para a gente terminar, levar o pensamento cativo a Jesus é não viver no mundano proceder. Que o Senhor te abençoe, que a paz, a alegria do Espírito Santo seja com você durante toda esta semana, que o Senhor seja aquele que venha dirigir os seus passos, que você tenha comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.